paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, que nesse segundo trimestre estamos estudando sobre o livro de Gênesis. Sim, a editora Betel, que produz esse material e que semanalmente eu venho aqui ao canal publicar uma aula completa. Está com essa temática de Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. E já chegamos na lição de número 10. Se você é inscrito no canal, já está acompanhando aí, já faz 10 semanas contando com essa lição. Se você ainda não é inscrito, você pode maratonar, pois tem uma playlist com as outras 9 aulas, inclusive essa que você está vendo. E a Escola Bíblica Dominical, ela trabalha de 3 em 3 meses, ou seja, em um ano são 4 trimestres. Esse é o segundo. Já estamos esperando a nossa revista do terceiro trimestre de 2023, que vai falar, o tema central é os profetas menores. Ó, aqui na tela para você ver, essa é a capa. Vamos estudar sobre os profetas menores. Então, é de suma importância você entender esse papel, o que eles fizeram, que mensagem que eles produziram. São diversos profetas que as suas profecias estão atualizadamente acontecendo. Então já é um convite para o próximo trimestre. Lembrando que são 13 lições e como é 13, estamos em 10, olha aí. Mas essa aula, depois dessa aula, faltará apenas 3. Então vá se programando para o próximo trimestre. Entrando nessa revista de hoje, nessa aula de hoje, vamos falar sobre Jacó. Lembrando você, que lá de Gênesis, lá do Jardim do Éden, agora já chegamos em Jacó. Isso, Jacó é o patriarca que vai dar início aí aos 12 tribos de Israel, tá bom? Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. Isso aqui é sensacional. E eu quero começar a lição, na verdade, marcando lição de número 10. Quando um pecador quer mais de Deus. A Bíblia não esconde os erros de Jacó, mas a Bíblia também diz que mesmo Jacó, mencionando aqui como pecador, ele quis mais de Deus. Então, pega aí a sua revista, vá lá para a lição de número 10, que está sensacional. Falamos um pouquinho de Jacó na lição passada, né? Porque nós falamos de Esaú, então falar ali de vender a sua primogenitura, abrir mão, foi a aula de Esaú, né? Que tivemos a lição de número 9. Hoje vamos dar continuidade a falar um pouquinho de Jacó, só que agora mais concentrado nele. Então, pega aí seu material e vamos para essa lição. Essa lição já será aplicada no mês de junho. Olha aí, podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Lição de número 10 será aplicada no dia 4 de julho de 2020. Junho, olha adiantando, junho, dia 4 de junho, nas suas igrejas. Mas aqui você tem a lição completa. Título, Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. Jacó teve o seu encontro, Jacó teve sua vida transformada e Jacó nos ensina a querer mais de Deus sem precisar seguir os caminhos que ele seguiu. Enganar, mentir, se passar por outra pessoa. O desejo de Jacó ser abençoado é válido. Os meios que Jacó fez para ser abençoado não é em hipótese nenhuma. É o que nós vamos aprender hoje. Nosso texto, áudio de hoje, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo de número 16, que nos diz assim, antes de ler, só para eu não esquecer, está na descrição do vídeo, tá bom? O título da lição, verdade aplicada, texto áureo, a leitura, os objetivos da lição, tá tudo aí na descrição do vídeo para você poder acompanhar, se você não tiver uma revista da editora Betel Dominical, tá bom? Diz assim o nosso texto áureo. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar,
e eu não o sabia. Olha que interessante. Deus se revela para Jacó, Jacó ainda não tendo Deus como o seu Deus. Você sabia disso? Pois é. Jacó sabia que o Deus de Abraão era o Deus de Isaque, mas ainda não era o Deus de Jacó. Tanto que a frase dele é que Deus está neste lugar e eu não sabia. É isso aí, Jacó vai buscar freneticamente ou diligentemente a esse Deus. Nossa verdade aplicada nos diz assim: para sermos bem-sucedidos na jornada cristã, precisamos ter condições de que em todo tempo dependemos das bênçãos de Deus, concedida por graça. Então, todas as bênçãos, anota aí, professor, todas as bênçãos que nós precisamos, ela é concedida por graça, ou seja, não porque nós merecemos, mas porque Deus quer nos proporcionar. Eita, glória gloriosa! Então, Jacó era esse que estava buscando pelas suas próprias forças até encontrar com Deus. Nosso objetivo de hoje são 3. Falar sobre os movimentos de Jacó, fuga e busca. Olha só, pega aí de novo sua caneta. Falar sobre os movimentos, como ele se movimentou. Como? Em fuga, certo? E a sua busca. A busca por quem? Por bênção. A busca por Deus. A busca por querer ter. É o que nós vamos aprender. Ensinar que Deus tem coisas melhores para nós. Olha aí, coisas melhores. Mas aonde? Em Deus. Nunca em nós mesmos, nunca no mundo, nunca no sistema, mas em Deus. E terceiro objetivo, mostrar que Deus estava com Jacó. Deus estava sempre com Jacó. Porque quando ele diz que desde o ventre já havia escolhido Jacó, e Jacó ainda não entendia, Deus já estava com Jacó. Agora precisava Jacó estar com Deus. Aleluia! Nosso texto de hoje se encontra no livro, texto de referência, né? Livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 12, 13, 14, 15, 16. Olha, uma leitura corrente. Não, pula o versículo 14 aqui. Então é 12, 13, 15, 16 e 17. Vamos fazer essa leitura junto? Lembrando mais uma vez, descrição do vídeo, tá bom? E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que eu tenho dito. Uau! Então, para aqui no versículo 15, Deus dizendo para Jacó: olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque. E eu vou ser o teu Deus. E eu vou te proteger. E eu vou estar contigo. Porque eu vou fazer cumprir tudo o que eu prometi para Abraão e para Isaque. Eu vou fazer se cumprir na tua vida, Jacó. E depois a gente vai entender que Deus vai mudar o nome de Jacó. Mas eu estarei contigo, como fala aqui, até que haja feito tudo o que eu tenho dito. 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta do céu. Olha só, Deus, aí você fala: professor, então Deus se revela para o pecador, mesmo numa vida devassa, numa vida de pecaminosa total, depravação total. Deus se revela ao homem? Sim. Não, professor. Sim. A prova é Jacó. Jacó estava fugindo do seu irmão,
porque o seu irmão queria matá-lo. Lembra a lição número 9? Se você não viu, você vai ver. Está lá. Porém, esse aqui, nós temos diversos homens, não só Jacó, atualidade. Diversos homens, por exemplo, vou citar dois homens da nossa atualidade, que Deus teve encontro com ele quando ele estava na sua devassidão, trazendo para os nossos dias. Você já ouviu falar no pastor Paulo Júnior, da Igreja do Calvário? Pois é, acho que é Calvário o nome dele, o nome da igreja, mas Paulo Júnior, muito famoso aqui da internet pela sua incisiva pregação, não que seja forte, para mim tudo pregação é tudo igual não, tem a geração Nutella, né? Deixa eu corrigir minha voz, tem umas pregações de mamão com açúcar, né? Mas ele prega firme, mas prega verdade, né? Ele disse que ele estava simplesmente em uma balada, numa boate, quando Deus se revela a ele e chama ele, se sente a necessidade de correr para casa. Testemunho dele. Quer saber outro? Augusto Nicodemos. Sim, o Augusto Nicodemos, autor de diversos livros, um mestre, né, aí do nosso tempo. E Augusto Nicodemos se desvia e ele diz que Deus tem um encontro com ele e ele vem quando ele estava em pecado. E eu conheço muita gente, testemunhos de pessoas que estavam na devassidão e Deus teve encontro com ele. Então, aqui é somente mostrando que é possível Deus se encontrar com o pecador e dizer para ele, olha, se arrepende. Mas quantos ouvem, mas não atendem? Quantos Deus se revela, se mostra e se desfaz do chamado de Deus? Essa é a nossa maior verdade. Pessoas esnobando, não querendo a verdade de Deus. Mas Deus se revela aos pecadores, sim. Tá bom? A prova é Jacó. Gênesis 28, versículo de número 17. Nosso hino sugerido de hoje, o hino 12, o hino 15, apenas que deixei minha harpa ali. Eu gosto muito do hino 15, o hino 15 e o hino 69. Se você sabe, louve ao Senhor com os hinos da harpa. O motivo de oração de hoje. Vamos lá? Olha o motivo de oração. Ore para que Deus nos dê sede e fome pela sua presença. Eu não vou lembrar agora a passagem correta, eu vou até pedir a sua contribuição para você colocar aí no comentário. Procura aí para mim e coloca a passagem que Deus fala. Eu sempre esqueço quem é o profeta que escreve, mas ele diz que chegará um dia que o povo terá fome e sede, não sede de água e não fome de pão, mas sede e fome de ouvir a palavra. Coloca aí para mim quem foi o profeta que colocou. Melhor, coloca o texto. De repente a gente encontra aqui no canal pessoas que ainda não conhecem Jesus e elas estão sedentas, não de água, estão famintas e não de pão, mas de ouvir a palavra genuína. É o convite que eu falo para você que é inscrito do canal, faz isso aí. Falando em inscrito, eu tive a honra de receber uma notícia. Eu fui pregar final de semana passado na igreja aqui do Vila Alice, aqui em Diadema, do nosso campo. E lá tem um casal dos fundadores, ou criadores, ou idealizadores do curso chamado, ou livro, né? Chamado Discipulado, que na verdade é Departamento de Integração do Novo Convertido, o nosso DINC. É um material próprio que a gente trata com o novo convertido. E eu vi o casal Albertoni, e eu fui e disse, é uma honra poder ministrar nessa igreja que eu estudei tanto, eu dei tanta aula do DINC e saber que vocês foram os fundadores do DINC. E aí quando terminou, o Albertoni, ele chega para mim e fala assim, eu tenho algo para te dizer. Eu disse, fala meu irmão, uma honra poder conversar com você. Ele disse, eu sou professor de escola dominical há mais de 30 anos e eu só dou aula depois que eu escuto o seu vídeo. Irmão, eu fiquei constrangido. Você tem ideia do que é um homem com mais de 30 anos de escola dominical dizer que assiste a sua aula porque eu explico tudo detalhado e ele dá aula depois que vê a minha aula? Você está entendendo? Ele tem um livro, ele escreveu um livro para discipulado do nosso campo, chamado DINC, Departamento de Integração do Novo Convertido. Então, para a família Albertoni, o meu eterna gratidão, um privilégio poder ouvir de um professor com mais de 30 anos de professor. Eu não tenho 30 anos de evangelho e ele já tem 30 anos de professor. Que honra a minha.
a minha consideração para ele. Então, põe aí, meu inscrito, os inscritos do canal, põe esse versículo aí. Eu não sei quem disse, mas pode colocar. Eu sempre esqueço quem é o profeta. Vai ter fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E com isso eu oro e você coloca aí na descrição do vídeo quem foi o profeta que proferiu essa verdade, que esse tempo está chegando. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, quero agradecer a Ti por mais esse momento de aprender a Tua palavra. Essa lição de número 10, queremos aprender sobre Jacó, sobre como Te buscar, sobre como ter fome e sede da Tua presença. Que nós estejamos, Senhor, sede constante da Tua presença e da Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, nos alimentar todos os dias, comendo da Tua palavra que nos sustenta, bebendo de Tua palavra que vai nos purificando. Ajuda os alunos do canal Bíblia para o Cotidiano. Abençoa a família Obertoni, Pai. Venha abençoar cada um deles com saúde, sabedoria e permaneça na Tua presença. Ajuda os inscritos do canal, seja professor, seja aluno, que eles venham ter todos os dias mais sede e mais fome da Tua presença, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos para a nossa introdução. Nossa introdução assim nos diz: veremos na presente lição o processo pelo qual Deus conduziu Jacó, visando o desenvolvimento do seu glorioso plano de redenção. Lembrando que nós estamos nos caminhando, essa revista de Gênesis, ela vai estar trazendo aqui, como estamos falando de Gênesis, ela vai mostrar essa parte aqui, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Que promessa? A promessa principal de redenção. Então, o texto que eu li com você está mostrando na vida de Jacó, mostrando como vai ser a redenção, através de um homem que buscou Deus ainda sem conhecê-lo, que era o Jacó. Bem-aventurado todo aquele que aproveita as oportunidades e responde ao agir de Deus com fé e submissão ao seu propósito para o seu povo. Como eu falei, um chamado que é para mim, ele é muito além de mim, porque através de mim outras vidas serão alcançadas. Então o evangelho nunca é sobre o meu eu, é sempre sobre o outro. Então quando Deus chamou Jacó, foi mostrando que já existia nações, e essas nações chegariam até Cristo na redenção. Quando Cristo chamou você para dar aula, professor, Ele não está vendo apenas você, está vendo os professores, os alunos, os superintendentes do qual você vai ministrar, para que outros sejam alcançados. Esse sempre será, esse foi, será, esse foi, é e será sempre o plano de Deus. Pegar você para espalhar as boas novas aonde você estiver, tá bom? Ponto de número 1, fugindo do homem em busca de Deus. Que título maravilhoso, né? Nesta lição, veremos dois movimentos na vida de Jacó: sua fuga de seu irmão que quer matá-lo e sua busca por Deus que quer abençoá-lo. Olha só, vamos pegar Esaú querendo matar Jacó e Deus querendo abençoar Jacó. Olha só que como se une, né? Ele foge por causa do irmão e Deus está esperando ele aqui. Como diz o trocadilho lá de Pernambuco, Deus está esperando Jacó na esquina. Quando Jacó faz a curva, ele dá de cara com Deus. Pronto. É desse jeito. 1.1 nos diz: Jacó crê na importância da bênção. É verdade. Quero marcar. Porque quantas pessoas, irmãos, não crer na importância da bênção? Como eu já falei e vou enfatizar essa aula toda, Jacó fez do jeito errado, mas se tem uma coisa que Jacó queria, era ser abençoado. Isso é fato. Você pode falar o que for de Jacó, você pode não gostar de Jacó, você pode não gostar dos meios que Jacó fez, mas tem uma coisa que eu e você não podemos tirar de Jacó: o desejo de ser abençoado. Não estou justificando os erros deles, tanto que a Bíblia vai condenar os erros de Jacó. Mas se tinha alguém que iria ser abençoado, que dava valor a ser abençoado, esse é Jacó. Vamos aprender mais. Jacó não é apresentado
pela narrativa bíblica como um herói, embora tenhamos a tendência de fazê-lo. Ele era o menor, Gênesis 25. Mentiroso, Gênesis 27. Introvertido, oportunista, trapaceiro e inseguro. Tudo isso era Jacó. Vamos marcar? Vamos com calma? Quem Jacó era? Jacó era o menor, isso nós já sabemos. Só que ele também era mentiroso, mentiu para o seu pai. Introvertido, tinha vergonha ali com ele. Oportunista, tá aqui. E o outro, trapaceiro, era Jacó. E inseguro, tudo isso molda o caráter de Jacó. Você encontra do livro de Gênesis, capítulo 25 ao capítulo número 27. Você encontra esse perfil psicológico ou esse perfil de caráter, de índole de Jacó. Então, Jacó era o improvável. Jacó sou eu. Jacó pode ser você. Jacó pode ser muitos que conhecemos que tiveram a sua vida transformada. Continuando, porém, há nele um ponto positivo que o coloca em posição de receber a graça de Deus. Qual é? Vamos ver. Jacó desejava mais de Deus. Apesar de ter o perfil de segundo, nunca aceitou ficar para trás. Uau! Isso aqui é sensacional, professores. Jacó era o segundo filho, né? Jacó era não era desejado pelo pai, mas era desejado pela mãe. Então, mas quem recebia a honra em Israel era o preferido do pai, não o da mãe. E Jacó estava nessa posição de segundo, mas nunca se conformou. Eita, é forte, hein? Desde o seu nascimento, geminar, sabendo que seu irmão receberia as bênçãos da primogenitura, não esconde sua ambição. Falei, Jacó era alguém que queria ser abençoado. Jacó quer mais de Deus, porém é um tolo, aceita meios tolos de conseguir. Então, os meios dele foram um meio tolo de aceitar, achar que aquele jeitinho dele ia fazer Deus abençoá-lo. Não precisamos de jeitinho, em hipótese nenhuma, porque Deus, quando quer fazer, não se preocupa com jeitinho, ele simplesmente faz. Ainda precisa amadurecer para ser o que Deus quer que ele seja. Jacó precisa que Deus opere uma transformação em sua vida. Aí é o que eu disse, ele fugindo do seu irmão Esaú, vai ter um encontro com Deus e aí, como eu falei, na curva, né? Encontra Deus na curva. E aí, quando ele encontrar Deus na curva, Deus vai tratar primeiro com o seu caráter. É isso aí. Nós precisamos ter o nosso caráter mudado por Deus. Nosso ponto 1, ponto 2. Fugindo para o encontro com Deus. Que um trocadilho, né? Fugindo para se encontrar com Deus. Fugindo do seu irmão não porque quis, porque corria risco de morte, mas estava tudo no plano de Deus. Fugindo para um encontro com Deus. Depois que é abençoado no lugar de Esaú, Jacó é enviado para Harã, por ordem de Isaque, seu pai, por meio de outra manipulação de sua mãe, Rebeca. Deixa eu anotar o nome dessa moça, porque pensa numa pessoa que troca o nome de Rebeca por Raquel. Misericórdia, irmão. Rebeca é mãe, Raquel é a esposa, né? Eu fico trocando. Rebeca, sua mãe, trama de sua mãe. Ela sabe que Esaú está decidido a matá-lo e por isso lhe ordena fugir para Harã. Harã ali é a sua terra, lá Padã Harã. Lembra lá? Os dos caldeus, vai tudo para essa região, irmão. Tudo nessa região aonde veio Abraão. Então, você tem Deus dizendo, vai para a sua parentela, volta lá, faz aliança, traz de perto. A sua mãe disse, vai para casa, volta para casa, vai lá, que você vai encontrar o que você precisa. É Deus, estava lá já esperando o Jacó.
Para fazer Isaac concordar com a ideia, Rebeca diz que sentiria desgosto de vida se Jacó se casasse com mulheres estrangeiras, como fez Esaú. Ela fez algo que, vamos dizer assim, ela tramou a ida do seu filho para Harã. Porém, ela tem uma verdade aqui. Qual é? Em Gênesis 27, 46 e Gênesis 28, 1 e 2, a gente sabe que Esaú primeiro casa com duas mulheres hetéas, ou são os heteus, né? Ele casa com duas mulheres. Porém, quando ele vê que os seus pais ficaram desgostosos, o que é que ele faz? E ele ouve que vai mandar Jacó lá para Harã para casar com alguém da sua parentela. O que acontece? Ele decide casar uma terceira vez. Essa é a lição passada, é só dando um resumo para encaixar aqui a lição. E ele vai e casa com a sua prima, né? Se eu não me engano, o nome da moça é Maalat, que é 2A, Maalat, que é filha legítima, né? Prima de primeiro grau, pois é filha de Ismael. Isso, ele faz essa aliança que, mesmo sendo da família, também não foi muito agradável para Isaac, né? Esse casamento aí, porque o seu irmão Ismael não queria muito a amizade da família. Então, Rebeca diz, manda ele fora daqui para ele não casar com as mulheres estrangeiras daqui, para que ele case com uma da nossa parentela. E aí vai chegar essa trajetória, vamos chegar nesse casamento. Porém, vamos primeiro essa trajetória, esse caminho que levou Jacó até lá. Diz assim: com isso, Jacó foge sob a bênção do seu pai para buscar uma esposa entre as filhas de Labão, seu tio. Jacó está fugindo da morte, mas ele encontrará a vida. Opa! Jacó, anota aí, meus irmãos. Jacó está fugindo da morte, mas encontrará a vida. Quem é? O próprio Deus. Aleluia! Em sua pior agonia, Deus está preparando o melhor para ele. Irmão, é uma lição que tem que ser marcada porque serve para mim e para você. Talvez você esteja passando por um momento mais difícil de sua vida, mas como foi com Jacó, Deus está dizendo, no momento pior de sua vida ou de agonia de sua vida, Deus vai trazer o melhor para você. Esse foi o ponto de número 1.2. Vamos para o ponto 1.3, que diz assim: o encontro com Deus de Abraão. Eu não posso dizer o que Deus está dizendo aqui para Jacó, porque o meu Deus não é o Deus do meu pai. Não foi. Meu pai já é falecido, não é o Deus de minha mãe, falecida também. Mas isso não quer dizer que Deus não queira começar de mim uma grande nação. Por quê, professor? Porque eu tenho que lembrar que ele está falando o Deus de Abraão. E o pai de Abraão não era devoto a Deus, não tinha Deus como único Deus, não servia a Deus. Isso nós ouvimos já em lições passadas, quando Josué diz que Abraão era o idólatra junto com o seu pai. Então não quer dizer que não pode começar comigo. Talvez seja só você crente na sua casa. E Deus quer começar com você. E as suas descendências que virá, ele pode dizer, o Deus do Tony, o Deus aqui, qual é o seu nome? Pronuncie e Deus pode dizer assim, é de você que eu quero começar uma nova história, uma nova transformação. Eita, glória! 3.1 nos diz, o encontro com Deus de Abraão. Até neste momento, na vida de Jacó, Yahvé já era o Deus do seu avô, Abraão, e do seu pai, Isaac, mas ainda não era o seu Deus. Este encontro vai mudar tudo. Bora ver esse encontro? Deixa eu só marcar para que eu não esqueça onde eu estou. Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis, abre aí. Capítulo de número 28, o versículo 10 ao versículo 14. Cadê o 10? Aqui, ó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era
posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que posto na terra uma escada cujo topo tocava o céu. E eis que os anjos do Senhor subia e descia por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra que está deitado te darei a ti, a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estendar-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas, benditas, benditas todas as famílias da terra. Que pronúncio é esse, professor? Porque você parou no versículo 14, porque a gente ainda não tinha lido. Esse é o nosso texto de referência. Por que eu parei aqui? Porque foi a mesma promessa que ele fez para Abraão. De ti, Abraão, eu farei uma grande nação. E a promessa continua para Jacó. Jacó, de ti farei uma grande nação, serão benditas todas as famílias da terra. Uma promessa vindo de alguém que cometera pecados, erros e enganos até se encontrar com Deus. Eita glória! Esse aí, continuando aqui na nossa revista, Jacó só pensava aqui em sobreviver a seu irmão e encontrar uma esposa em Harã. Deus tem para ele coisas muito melhores. Ao se deitar ao fim do dia de longa viagem, adormece sobre uma pedra e tem um sonho espiritual. Os céus e a terra se tocavam por meio de uma escada repleta de anjos divinos. Jacó entende que o céu está se comunicando com a terra e que Deus se faz essencial aos homens. Tudo começa ou parte do céu, uma escada do céu que toca a terra. Então todos os projetos, todas as nossas realizações começam do céu para a terra, porque no céu é o início, acaba na terra em nossa vida. E a frase é essencial na vida do homem. Deixa eu continuar lendo o texto do Bispo Abner, que está na revista dos professores. A visão de Jacó a esta altura de Gênesis é maravilhosa para nós. Começamos a história da humanidade em Gênesis, vendo que Deus, expulsando o homem do jardim e o colocando querubins com espada na entrada do Éden, numa clara informação de que o acesso a Deus estava negado por causa do pecado. Agora, com esta visão, começamos a entender que por meio da nação de Israel, ou melhor, de Cristo que viria dela, João capítulo 1, versículo 51, Deus estava promovendo reconexão preciosas para que o homem tenha acesso a ele. Bora ver? João capítulo de número 1. Versículo de número 51. Vamos ver essa conexão. E disse: na verdade, digo que daqui em diante vereis os céus, ó glória, o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A mesma visão que Jacó tem dos céus abertos, os anjos do céu vindo, Jesus está proferindo sobre ele a mesma visão de Jacó. Os céus abertos, os anjos vindo e subindo. Que Deus é esse? É o meu e é o seu. Esse foi o ponto de número 1. Vamos para o nosso ponto de número 2. Coisas melhores de Deus. Tem uma palavra simples, mas verdadeira. Não é jargão de pregador, mas é palavra de Deus. Deus sempre tem o melhor para você. Deus sempre tem o melhor para você. Recebe aí. Não sabemos o que o nosso futuro nos reserva.
principalmente se estivermos vivendo um presente turbulento, resultado de um passado de tropeços. Mas Deus tem coisas melhores para nós. Isso aqui é verdade verdadeira. Não importa, não sabemos, não tem como definir, mas temos uma certeza: Deus tem o melhor para nós. Sempre. 2.1 Promessas imutáveis de um Deus imutável. Oh, glória! Oh, aleluia! Me lembrei do pastor Jair. Oh, glória! Promessas imutáveis de um Deus imutável. Jacó já havia recebido as promessas de Deus, do pacto por meio do seu irmão Isaque. Agora, porém, ele está recebendo isso do próprio Deus. Eita glória! Foi o versículo 14 de Gênesis 28. De ti serão abençoadas todas as famílias. Agora ele ouviu do próprio Deus, não era do seu pai Isaque, mas era do próprio Deus. Com isso, Deus está aprovando Jacó como seu escolhido, conforme revelou a sua mãe Rebeca no começo de que ele seria o pai e líder das nações. Lembra? Gênesis 25, o 23, quando Deus revela para Rebeca que dentro dela tem duas nações e o menor seria a nação que daria continuidade ao projeto dele. Já no ventre, Jacó foi escolha. E agora não é a escolha de Isaque, não é a escolha de Rebeca, é a escolha de Deus. Não importa se o teu pai te escolheu, se tua mãe te escolheu, o que importa é que Deus escolheu você. Eita glória gloriosa! As trapaças de sua mãe e o seu oportunismo não invalidaram o propósito nem anularam as promessas de Deus. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Que eu dei ênfase, Gênesis 28, 14. Parece que estamos ouvindo o eco de que foi dito a Abraão. Aí você se certifica na classe e você pode fazer essa junção. Se você é professor e vai usar, eu já vou usar com você agora, que eu já falei. Isso aqui Deus diz para Abraão, Gênesis 12, 3 e 18, 18. Então você pede para os alunos fazer esse paralelo, professor. Você pode até verificar a mesma promessa feita para Abraão em Gênesis 12, 3 e em Gênesis 18, 18 é feito também em Gênesis 28, 14 para o próprio Jacó, tá bom? As mesmas promessas confirmaram que se trata do mesmo Deus. E é este Deus que Jacó e seus descendentes terão como eles por toda a sua história. É o versículo de número 15 de Gênesis 28. Vai dar continuidade. Se você pegar aqui, você vai ver, ó. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho te dito. Então, até hoje Israel é protegido por Deus. Até hoje é a grande briga de Israel com a Palestina. Enfim, Deus dizendo: eu sou contigo, eu protejo-te, tu és o meu povo, é de ti, Jacó. Eita glória gloriosa, certo? Deus é conosco quando nos promete e nós estamos em sua obediência. 2.2 Um pecador se converte. Eita, alegria por um pecador que confessa o seu pecado. Diz assim: Jacó entendeu que estava na casa de Deus, e Jacó, o neto crente de Abraão e filho do crente Isaque, agora iria se converter. E aqui eu tenho uma ênfase para dar para vocês. Como eu falei, tive final de semana passado na igreja do Vila Alice, lá com os nossos irmãos, e uma verdade que tem que ser dita. E nesse domingo que essa aula está sendo aplicada, eu estarei na igreja do meu amigo Marcelo, lá em Morato.
Deus, olha isso aqui, irmãos. Deus não tem neto. Como assim, professor? Deus não tem neto. Deus tem apenas filhos. Então, Abraão aceitou o chamado de Deus. Isaac aceitou o chamado de Deus. Jacó aceitou o chamado de Deus. Eu aceitei o chamado de Deus. O Rosil tem que se converter. Professor, mas ele nasceu no berço evangélico. Ele foi apresentado na igreja quando pequeno. Ele foi batizado nas águas e na época o tanque era até dentro da igreja, lá em Votuporanga. Foi o batismo do meu filho, com 14, 15 anos. Por que ele tem que aceitar Jesus? O batismo já não é uma confissão de fé? Sim, o batismo é uma confissão de fé. Por isso que eu estou dizendo que não basta nascer na igreja, tem que confessar Cristo como o único e suficiente Salvador. Tem crente que nunca aceitou Jesus. Professor, que loucura é essa? Irmãos, tem crente que nasceram no berço evangélico, está lá, mas nunca disseram: o meu pai é crente, o meu avô é crente, mas eu ainda não levantei a minha mão, eu apenas estou vivendo, caminhando, mas eu nunca levantei a mão para dizer: eu quero aceitar Cristo, mesmo estando na igreja há anos. Eu preciso reconhecer que eu preciso de Cristo. É isso aí, tá aqui o texto, eu só vou colaborar. Isso porque eu sou palestrante de casais, né? Então eu posso dizer isso para você. Deus não tem netos, Deus tem filho. Então o seu filho tem que aceitar Jesus, mesmo sendo apresentado na igreja. É desse jeito. Os sinais de conversão em Jacó servem muito bem para testar a nossa. Ele teve discernimento espiritual da presença de Deus. Ele ofereceu uma oferta de libação ao Senhor. Ele fez um voto confiando na proteção e na provisão de Deus. Ele levantou um altar de adoração e prometeu honrar a Deus com suas finanças. Tudo o que vemos em Jacó é entrega. E tudo o que Jacó quer é mais de Deus. Meu Deus, o que é isso, gente? Marca aí. Tudo o que vemos em Jacó é entrega. Tudo o que Jacó quer é mais de Deus. Será que você pode entregar mais a Deus? Será que você quer mais de Deus? Será que você pode dar mais a Deus? Esse foi o Jacó. Esta ação e atitude de Jacó sinaliza o início de uma profunda mudança que está ocorrendo. Ou seja, vemos o patriarca inserido no processo de Deus, visando transformações e aperfeiçoamento. Afinal, perfeito e glorioso é o plano de Deus. Então, para que eu viva o precioso, perfeito, glorioso plano de Deus, eu tenho que me encaixar, me santificando, purificando, para que eu possa estar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o ponto 2.2. Agora vamos para o nosso ponto 2.3. O pai de príncipes. É isso aí. Porque nós podemos nos colocar como essa posição de Jacó. Como assim, professor? Isso aqui não é específico para o povo judeu? Podemos contextualizar para os nossos dias, pois eu não tenho ideia, como eu falei da família Albertoni, que eu não sabia que me via, que me acompanhava, que assistia. Eu não tenho noção, irmão. A verdade é essa, eu não tenho noção quem está me vendo. Eu me lembro que o pastor Urandi, que faz vídeo aqui toda semana da editora CPAD, ele me disse no comecinho do canal, eu acho que eu não tinha nem 1000 inscritos ainda, antes de começar mesmo o canal, assim, engajar mesmo. Ele disse: Montoni, deixa eu te falar uma coisa, pastor Urandi, aqui desse canal agora faz parte junto comigo. Ele disse: tem pessoas que vão te acompanhar, que você não tem noção. Tem pessoas que vão preparar as suas aulas te ouvindo. Tem pessoas que vai se basear no que você está ensinando, mas nunca vai ter coragem de dizer que te segue, que te acompanha,
que vê as suas aulas, que tira as suas dúvidas com você, que apara as suas arestas, ou que prepara a sua aula completa com você, mas nunca vai ter coragem de dizer: eu sigo o professor Tony. Eu disse: não, pastor Andi, eu sou simples, eu sou professor de escola dominical, eu ensino de maneira simples. Ele disse: está faltando simplicidade nos nossos ensinos. E aí, quando eu encontro algumas pessoas, e eu já vi isso, já passei por isso, encontrei uma vez uma pessoa na nossa sede, aqui no Taboão, e ele olhou para mim, e o pai do seu meu irmão, ele disse: eu não acredito. Eu disse: o que foi, meu irmão? Você é o professor Tony, eu preparo as minhas aulas baseado na sua. Eu disse: ô irmão, que privilégio. Ele disse: olha que eu sou professor há mais de 10 anos, mas eu me achei para tirar as minhas dúvidas. Eu disse: rapaz, pastor Andi um dia me falou isso. Então você não tem noção que príncipes vocês estão criando na sua escola dominical. Na sua sala que só tem 2, pode sair dali 2 pregadores, 2 missionários, pode sair dali 2 grandes homens ou até 2 grandes mulheres da palavra de Deus, como a minha irmã Zilma, que treina, ensinou, instrui, ama ensinar a palavra para outras mulheres aprender da palavra. Então não deixe ninguém menosprezar você. Use o dom que Deus te deu para que você alcance outros, tá bom? Ensine a príncipes, promova príncipes para o reino de Deus, que é o ponto 2.3. Para os judeus, Deus era o Senhor da vida e por isso o nascimento de uma criança era a bênção de Deus em um ventre estéril. Uma ação divina em fechar a madre. A preferida de Jacó era o caso. Enquanto Leia deu a Jacó 6 filhos, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. A serva Leia, Zilpa, deu a Jacó mais 2, Gad e Azer. Mas Raquel até então não havia lhe dado nenhum, pois era estéril. A história se repete. Sara, estéril. Rebeca, estéril. E agora nós temos a preferida de Jacó, estéril. E Deus dizendo assim: eu mostro que quem gera vida sou eu. É por mim que tem vida. Deus não leva em conta a força do homem, mas leva em conta a oração. O próprio Jacó é fruto da oração de Isaac, porque a sua mãe era estéril. E ele vai experimentar ele vai ter a mesma experiência com a sua esposa, que era estéril. Olha só a continuação. Por isso propôs Jacó um filho através da sua serva Bila, pelo nascimento de Dan e Naphtali. Mas isso não é a mesma felicidade de ser mãe. A angústia de Raquel. Ela diz: dai-me filho, senão morro. Gênesis capítulo número 30. Se transformou em oração e esta oração foi ouvida. Gênesis 30, 22. Aí a gente tem Raquel ficando grávida. Não porque Jacó quis, mas porque Deus providenciou. Deus dá a Raquel e a Jacó aquilo que seria o cabeça da tribo, José. Eita, irmãos, aqui é tremendo, antes de ler os demais. Quem é o primogênito? A gente vê aqui que o primogênito é Rúben, mas não é do jeito que o homem quer. Você sabia? Lógico que você sabia, você é professor, está aqui só aparando suas arestas, mas você que é aluno, José era o 11º filho, ou seja, para José ter direito à herança, os 10 filhos para trás teriam que morrer para que José fosse colocado como o primogênito, porque o primogênito ia passando, né? Se fosse falecido, ia, por exemplo, aqui, ó, se Rúben morresse, quem seria o primogênito? Simeão. Simeão morrendo seria Levi. Levi morrendo seria Judá. Judá morrendo seria Isacar. Isacar morrendo seria Zebulon. Zebulon morrendo seria Gad. Gad morrendo seria Azer. Deixa eu ver o que mais. Azer morrendo seria Dan. Dan morrendo seria Naphtali. Para depois ser José.
Mas Deus disse, não, é do jeito que eu quero. Quem será o cabeça, o patriarca, quem vai carregar as bênçãos é José, o 11º filho. É Deus que faz, irmãos. Está aí. Gênesis 30, 24. Mais tarde nasceu de Raquel também a Benjamim, né? Isso aí são os 2 filhos, José e Benjamim. Então não importa quantos filhos você que número você é no filho. Se Deus disser que é você o primeiro, vai ser você. E ponto. Porque quem faz? É Deus. Esse foi o ponto de número 2. Vamos para o nosso ponto de número 3. Eu gosto. Deus conosco. E aí a gente pode até escrever aqui assim, ó. Faz uma setinha e escreve Emanuel. Pronto. Escreve aí e é Deus conosco. O ponto de número 3. Já chegamos no ponto 3, então se você ainda não é inscrito, se inscreve. Ajuda o canal. Esse trimestre a gente chegou a 7.000 inscritos e podemos chegar no final ainda a 8.000. A meta é esse ano ainda 10.000. Professor, está perto se você compartilhar. Está perto se você que me escuta se inscrever. Vai ajudar o canal, vai ajudar a mim, vai ajudar outras pessoas a chegarem mais perto da palavra de Deus. Quanto mais o canal cresce, mais outras pessoas ouvem a palavra de Deus. Então, se inscreve aí, vamos nos caminhar para chegar a 10.000 inscritos ainda esse ano. Eu conto com a sua ajuda. Ponto de número 3. Jacó nunca poderia imaginar como a vida dele se tornaria tão abençoada, apesar dele ser quem era passado. Mas Deus resolveu cercá-lo de bênção e estar com ele todo o tempo. O que nós temos a ver com isso? Nada. Apenas dizer, o Deus de Jacó seja o meu Deus, me cerque de bênção e esteja comigo todo o tempo. Eita glória gloriosa! 3.1. O Deus abençoador é o meu e é o teu. Ele é Deus conosco, o nosso Emanuel, e é o Deus abençoador. A sorte de Jacó realmente foi mudada por Deus depois de sua conversão. Se converteu, tá vendo? Ele encontra sua esposa e a enxerga como resposta de Deus. Gênesis 29. Porém, seu sogro Labão o engana, dando a ele a sua filha mais velha, Lia, ou Leia, dependendo da sua tradução, ao invés da mais velha, Raquel. A minha Rose trouxe uma alusão para falar sobre Jacó, muito interessante, e é verdade. Jacó lutava pela primogenitura. Jacó queria ser o primogênito desde o ventre, tanto que nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Porém, quando ele cresce, ele quer a primogenitura do seu irmão, ao ponto de comprá-la, fazer aquela proposta, a lição de número 9, se você ainda não viu. Com o passar do tempo, Jacó cresce e quer ser abençoado como um primogênito. E foi abençoado como primogênito. Porém, quando ele chega lá em Harã, ele encontra o seu tio Labão, que tinha 2 filhas, Leia e a Raquel. Mas a primogênita não era Raquel, do qual o seu coração se apaixonou. Era Leia, que era a primogênita. E no casamento, ele se embriaga e é posta ao lado dele para consumir o casamento, consumar o casamento, a Leia. E eu te falo, se você não sabe, já falei isso antes, casamento só era concluído com a noite de núpcia. Você sabia que é válido hoje, até no Brasil, se você casou agora, você casou hoje, não vou colocar uma hora, meio-dia você casou. Se você não tiver a noite de núpcia, a tarde de núpcia, a manhã de núpcia ou consumar o casamento, você vai no juiz e diz, eu quero cancelar o meu casamento, porque nós não consumimos o ato conjugal. Você sabia disso? É lei brasileira, que vem dos primórdios da Bíblia. Enquanto não foi a cerimônia, veja só, a cerimônia foi para Raquel. A festa de casamento foi para Raquel.
Os convidados foi chamado para Raquel. Porém, quem consumou o casamento foi a Lia ou a Leia. Sabia disso? Informação para sua sala de aula. Por isso que ele teve que casar com a Leia, mesmo que a festa não fosse para ela. É isso aí, isso é conhecimento. E a Rose diz assim: Jacó queria tanto, mas tanto a primogenitura, que o seu tio lhe deu a primogênita. Entendeu? A trocadilho? Buscou tanto, correu tanto atrás da primogenitura, que o que ele ganhou foi a primogênita para casar. Pensamento, análise da minha Rose. É forte demais. Mas está aí, essa foi a verdade em Gênesis capítulo 29, do 26 ao 27. Jacó acaba tendo que trabalhar 14 anos de graça para ficar com a sua preferida. Quem era? Raquelzinha, certo? E aqui eu quero dar um ênfase, irmão. Que amor, irmão. Irmã, quantos anos trabalhou o teu esposo por ti? Eu faço essa pergunta na palestra de casais e muitos falam uma coisa, outros irmãos. Faz 23 anos que eu estou trabalhando pela Rose. Jacó trabalhou 14, faz 23 que eu estou trabalhando pela minha Rose. Irmão, eu continuo trabalhando por ela. Como Jacó trabalhou 14, já vai para 23 trabalhando por minha Rose. Mas Deus também estava nisso, conforme se verá. Pois dentre os filhos de Israel, que formaram as 12 tribos, alguns eram da Leia. Labão é um ganancioso e esperto. Jacó parece estar tendo que lidar com o usurpador melhor do que ele foi. Mas Deus resolveu abençoar Jacó em tudo, e nenhumas armações do esperto do seu sogro conseguiu prejudicar a vida de Jacó. Deixa eu me atentar um minutinho aqui. É assim, Jacó passou a vida toda planejando, enganou seu pai, foi oportunista com o seu irmão, e aí eu gosto de dizer que o problema de todo esperto, perdão da palavra, é achar que todo mundo é trouxa. E até você encontrar alguém mais esperto do que você. E Labão foi mais esperto do que Jacó. Jacó só não se deu mal porque Deus estava no negócio. Porque se Deus não tivesse no negócio, Jacó estava perdido. Por quê? Porque Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes para menos. Se aumentar para mais, a gente não acompanha já a inflação, imagina diminuir 10 vezes o seu salário, se Deus não é com você. Foi o que aconteceu com Labão. Labão foi o sogro espertão. Pois é, Jacó teve que lidar com a sua personalidade antiga. Oportunista, enganador. Ele teve que lidar, mas como Deus estava com ele, ele prosperou. E eu gosto dessa prosperidade por quê? Porque Labão ele fez um acordo: toda vaca, toda a cabra ou toda ovelha malhada será sua, toda lisa será minha. E toda vez que ficava grávida ou que dava à luz ali um filhotinho, uma ovelha, pertencia a Jacó e mudava. Ora era lisa, ora era malhada. E Deus fazia com que o acordo que foram feitos sobre eles desce mais para Jacó, porque quando Deus está no negócio, não importa quantas vezes o homem vai querer mudar o acordo que ele fez, Deus sempre vai estar com você. Eita, glória gloriosa. Mais um comentário do pastor, do bispo Abner, diz assim: parece que todos os filhos importantes da Bíblia nasceram de uma mãe estéril, situação que exige um milagre divino. Sara, a mulher de Abraão, verdade, Deus por milagre deu a Isaac, filho da promessa, a Rebeca, esposa de Isaac, a qual Deus agiu para gerar Esaú e Jacó. Raquel, a preferida de Jacó, de quem Deus abençoou o ventre, gerou José, o marco de Israel.
Temos ainda Ana, sim, Ana, não podemos esquecer de Ana, do qual nasceu o grande profeta Samuel, e dentre tantos outros, nascido por meio de um milagre divino. Temos Maria, do qual nasceu Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Deus que decidiu abençoar. Estéreo Sara, estéreo Rebeca, estéreo Raquel. E não podemos dizer que Maria era estéreo, mas Ana, vamos primeiro para Ana. Ana é estéreo. Quem foi Samuel, irmão? Não tem mais sacerdote maior do que Samuel. Samuel foi o grande Samuel, né? E depois vem Maria. Não podemos dizer que Maria era estéreo, mas Maria não teve relação com o homem. Foi concebida pelo Espírito Santo. Aproveitando, se você chegou até aqui, tem um vídeo aqui. Tem um endemoniado que disse que o Espírito Santo cometeu adultério porque engravidou Maria. Você acredita nisso? Eu fiz um vídeo. Se você ainda não viu, vê, comenta. Professor, ele é louco, irmãos, dizendo que o Espírito Santo teria que ser apedrejado porque cometeu adultério com Maria. É por isso que eu amo ensinar a palavra de Deus, porque é ensinando a palavra que eu combato essas mentiras, essas heresias. Se você não viu esse vídeo, veja, faça um comentário, é de suma importância. Estão ensinando mentira, porque Deus é santo, não habita em pecado, purifica o homem para viver em santidade. Nosso 3.2 nos diz: foge, eu estarei contigo. Nossa, eu li esse texto aqui e eu concordo com o bispo Abner. Como é que você imagina Deus dizendo para alguém foge? Se Deus é todo poderoso, se Deus é onipotente, se ele tem miríades e miríades de anjos, se ele pode tudo, como é que ele diz para Jacó? Foge, eu estarei com você. Vamos ver agora. Diz assim: pode parecer estranho ouvir Deus dizer, fuja, e mais, eu estarei com você. Gênesis 31, 3. Se não tivesse na Bíblia, nós não acreditaríamos, não é verdade? E vamos ver agora, porque nós é crente. Gênesis 38, Gênesis 31. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Mas onde é que vem a palavra fugir? No mesmo livro de Gênesis 31, versículo 22. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Deus disse: pode ir embora, eu sou contigo. Deixa que de Labão cuido eu. Eita glória, é assim que Deus faz. Se Deus diz que está com a gente, presumimos que não precisamos fugir de nada. Quando o enganador não se dá bem, sempre acha que está sendo enganado. Foi Labão. O problema de todo esperto é achar que todo mundo é trouxa. Nem toda a expertise do mundo pode prejudicar aquele que Deus decide abençoar. Menino, marca isso aí e pronuncia na tua sala. Nem toda a expertise do mundo pode prejudicar aquele que Deus decidiu abençoar. Se Deus decidiu abençoar você, abençoado serás. Eita glória gloriosa! Para as esposas de Jacó, Deus havia literalmente transferido as riquezas de seu pai. Trapaceiro para Jacó, riqueza que ele também tinha direito. Deus realmente estava mandando Jacó fugir, não porque não poderia protegê-lo, mas porque os planos que tinha para Jacó já não estavam mais naquela terra. Mas nem mesmo o próprio Labão pode negar a presença de Deus na vida de Jacó. Versículo 51. Olha, aqui essa história, se você pegar do versículo 43 até o versículo de número 55, você vai ver Labão reconhecendo que Jacó era abençoado, que Deus estava com ele. Tanto que eles fazem um montão, né, junta a pedra e diz: ó, daqui para lá eu não passo, e daqui para cá você não passa. Fica com Deus lá que eu fico aqui. Então eles fazem um pacto que eles invocam, né, até o nome de Deus. Se você pegar o versículo 52, eles vão falar desse montão, dessa divisão de um lugar para o outro. Mesmo sabendo, mesmo Labão estando revoltado
com Jacó, mas não podia negar a presença de Deus. 52 e 53 só diz assim, ó: este montão seja testemunha, esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão a este coluna para cá, para mal. Ponto. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou os seus irmãos para comerem pão, e comeram o pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. E foi também Jacó o seu caminho, e encontrando-os o anjo de Deus. Então, Labão sabia que Deus estava com Jacó. Então fizeram um acordo, um pacto, uma aliança e assim foi em paz, mas foi fugido. Tá bom? Vamos lá? Vamos continuar no nosso ponto de número 3.3. Olha aí, irmão, chegamos no nosso ponto 3.3, para a honra e glória de Deus. Aí tem um título muito legal, conhecido de muita gente: marcado por Deus. Você foi marcado por Deus, eu fui marcado por Deus. Nós somos marcados por Deus. Mas Jacó foi marcado de uma maneira diferente. Vamos ver esse jeito que Deus marca Jacó? Deus já havia mudado o coração de Jacó quando se revelou a ele em Betel, por meio de uma escada que tocava o céu à terra. Agora, Deus está mudando seu nome e sua caminhada. Em Betel, Jacó discerniu que estava na casa de Deus, mas agora, em Peniel, ele declara que viu a face e continuou vivo. Peniel, tenho visto Deus face a face, lutei com Deus, prevaleci. Eita! Deus muda a vida de Jacó. Gênesis capítulo de número 32. Jacó segue mancando, porém abençoado por Deus. O servo de Deus não será mais conhecido como agarrador de calcanhar, suplantador. Porque tem gente que acha que o nome de Jacó é enganador. Isso não é verdade. Você está numa escola bíblica, então corrige lá se alguém falou Jacó significa enganador. Mentira. Jacó significa aquele que nasce agarrado ao calcanhar. Para resumir, aquele que agarra o calcanhar. Se tem um nome que pode ser definido para Jacó, é aquele que segura o calcanhar. Não é enganador. Tá bom? Eu sei que você sabe, porque você é aluno do canal Bíblia para o Cotidiano. Continuando, ele diz assim: mas sim como o guerreiro de Deus. Como é que é o nome? Israel. Sai de Jacó, que nasce agarrado no calcanhar para se tornar a maior nação já vista na terra. Se chama Israel. Oh, glória! Um prenúncio de que o povo de Deus não guerrearia sozinho, mas o próprio Deus estaria lutando pelo seu povo. E até os dias de hoje. Israel, uma nação tamanho de Diadema da cidade que eu moro. E ninguém tem coragem de afrontar Israel frente a frente. Tem a guerra milenar, que só acabará essa guerra na volta de Cristo. Mas nenhuma nação quer se meter com Israel. Por que será? Porque lá tem a proteção do Deus que tudo pode. Eita glória gloriosa! Vamos para a nossa conclusão de hoje. Mas já, professor? Não, irmão, já foi mais de 1 hora de lição. Bora lá! Com as lições que podemos extrair do presente estudo, aprendemos que a vida cristã também deve ser acompanhada de constantes transformações. Aprendemos também que a bênção de Deus para a nossa vida está na submissão à sua vontade e na confiança de que, operando Deus, ninguém pode impedir.
Operando Deus, ninguém pode impedir. Quero terminar com um versículo que está em Isaías 43, versículo de número 13. Quero ler junto com você, que nos diz assim: ainda antes que haja dia, eu sou. E ninguém a que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu. Quem? Quem? Eu pergunto. Eu não. Deus pergunta. É frase de Deus dizendo para Isaías: quem? Quem impedirá? Ninguém. Deus é contigo. Deus é comigo. Deus é Emanuel. É conosco. Que Deus abençoe você, que você tenha uma excelente aula, que a sua aula seja extraordinária. Deus quer mudar a minha vida, quer mudar a sua. É o Deus que, agindo Ele, quem impedirá? Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você amanhã de manhã no nosso Café com Deus Pai. Que Deus te abençoe, uma excelente semana em nome de Jesus.